No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. A gente vai repercutir o caso do trabalhador do Burger King que teve de urinar nas calças porque foi impedido de ir ao banheiro. Você confere também, nova carteira de identidade vai ser emitida sem informação sobre sexo e nota do MST. Instalação da CPI é mais um capítulo da ofensiva contra o movimento. Você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Um caso que repercutiu semana passada, foi muito divulgado nas redes sociais, muito falado nas redes sociais, o caso de um trabalhador casado, pai de uma criança de 3 meses, que foi submetido a uma humilhação por parte de seus chefes ao ser impedido de usar o banheiro no período de trabalho. No Instagram próprio, o José Vinícius dos Santos, o trabalhador, publicou um vídeo no fim da tarde da quinta-feira em que relata o ocorrido num quiosque da rede Burger King, no Shopping Jardins, Aracaju, capital de Sergipe, onde ele trabalha há 2 anos. A gente vai ouvir o relato dele. Meu nome é José Vinícius, sou aqui atendente fechador da loja Burger King, aqui no Shopping Jardins, Aracaju, Sergipe, da loja 24784. Quero relatar aqui um inevitável. Eu acabei de mijar aqui no quiosque, porque eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui do quiosque eu levo advertência, a segunda vez eu levo suspensão e a terceira eu levo uma justa causa. Ontem mesmo eu já levei uma advertência por ter saído do quiosque. Por quê? Porque eu fui embora na minha hora. Cheguei 8h20, bati 4h40 e fui embora na minha hora. E levei a advertência. Se eu saísse hoje novamente, eu iria levar uma suspensão. A gerente não veio aqui desde as 10h30 da manhã. Pode filmar aqui, por favor, a hora. Já são praticamente 2h40 da tarde e até agora ninguém veio aqui. Então quero deixar isso relatado aqui, porque isso é uma injustiça. Isso não pode acontecer. Em entrevista ao G1, José Vinícius fez um desabafo. Ele disse o seguinte, abre aspas, parece até uma brincadeira, é uma situação humilhante que a gente não espera que ninguém passe. Entrei lá por causa da minha família, da minha esposa, tenho um filho de 3 meses, agora fico com medo de perder o emprego. A gente que é pai de família sabe que ficar desempregado não é uma opção. O Ministério Público do Trabalho em Sergipe vai apurar a denúncia do funcionário. Um procedimento para preparar a investigação já começou na sexta-feira, dia 19. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, ele está em fase inicial e vai tramitar sob sigilo. Em comunicado enviado à imprensa, o Burger King lamentou o ocorrido e disse que os envolvidos no caso foram afastados. O Burger King pode pagar multa, inclusive, por esse caso desse trabalhador. Notícias. Bom, o governo federal vai mudar a apresentação da Carteira Nacional de Identidade para tornar o registro mais inclusivo e representativo. No novo documento não vai ter mais a distinção entre nome social e nome do registro civil. Dessa forma, vai passar a adotar o nome ao qual a pessoa se declara no ato da emissão. A carteira de identidade vai ser impressa sem o campo referente ao sexo. O decreto que regulamentará a emissão da carteira, com as alterações, tem previsão para ser publicado no final do mês que vem. A partir da divulgação da norma, todos os novos documentos já vão ser emitidos nesse formato no novo modelo. As mudanças na carteira de identidade nacional foram solicitadas pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com o objetivo de promover mais cidadania e respeito às pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers, intersexos, assexuais e outras, ou seja, as pessoas LGBTQIA+, e fazem parte do compromisso do governo federal com políticas públicas voltadas a esse público. A carteira de identidade nacional determina o CPF como o número único e válido em todo o território nacional. O documento está apto a ser executado em 12 estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para a emissão, a população deve procurar a Secretaria de Segurança Pública do estado onde deseja ser atendido. Com a nova identidade, a probabilidade de fraudes é menor, já que antes era possível que a mesma pessoa tivesse um número de RG por estado, além do CPF.
Essa nova carteira vai ter também um QR Code, que permite verificar sua identidade, sua autenticidade, na verdade, do documento. Misturando as palavras aqui, né? Mas, além de verificar a autenticidade do documento, tem como saber também se foi furtado, extraviado. Por meio de qualquer smartphone dá para fazer isso, vai dar para fazer isso. A carteira ainda conta com um código de padrão internacional chamado MRZ, que é o mesmo utilizado em passaportes, o que torna ainda esse documento um documento de viagem. Informa CUT. E agora o posicionamento do MST sobre a instauração da CPI na semana passada. O MST lançou uma nota, divulgou uma nota, em que denuncia a instalação da CPI contra o movimento feita na quarta-feira, dia 17. A comissão é instalada sem objeto determinado e representa uma tentativa de criminalizar o MST e pressionar o governo, diz o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra. Diz ainda o Ricardo Salles, relator, e tenente-coronel Zuco, presidente, não possuem legitimidade para conduzir qualquer tipo de investigação contra um movimento que caminha rumo aos seus 40 anos, levantando uma bandeira histórica de combate à concentração de terras no Brasil. O MST prossegue dizendo que querem criminalizar nossa luta por meio de uma CPI. Querer criminalizar a luta por meio de uma CPI é uma estratégia para omitir as reais mazelas do campo brasileiro, que é o crescente desmatamento, grilagem de terra, queimadas, violência no campo, uso de mão de obra análoga à escravidão, destruição, contaminação dos bens naturais pelo uso de agrotóxicos. Somente esse ano, 918 vítimas de trabalho escravo foram resgatadas, um recorde em 15 anos. Esses são os temas que deveriam ser alvo de investigação, diz o MST. O MST defende ainda o cumprimento da Constituição Federal, que o bolsonarismo tentou rasgar no dia 8 de janeiro, na sua integralidade, inclusive no que diz respeito ao cumprimento da função social da propriedade. Esse princípio atende aos critérios produtivos, ambientais e trabalhistas e devem ser combinados. Portanto, segurança jurídica se alcança ao se cumprir a Constituição. As famílias sem terra, acampadas, fazem luta digna por terra, teto e trabalho, direitos assegurados na Carta Magna, ou seja, a Constituição brasileira. Portanto, continua o MST, conclui, na verdade, sabendo que a luta é justa e que nessa CPI o MST não são os criminosos, dela participaremos, diz o MST, para apresentar a reforma agrária que o Brasil precisa. Na comissão contaremos com a solidariedade não somente de valorosas e valorosos parlamentares, mas também com o apoio de toda a sociedade. Juntos iremos superar mais uma tentativa de criminalizar nossa luta. A CPI passará, a luta do MST seguirá, venceremos. Finaliza a nota do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, o MST. E assim a gente termina essa edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.